Então, tem empresas que podem ser multadas por conta de uma coisa que o fornecedor fez. E isso já aconteceu no âmbito aí, por exemplo, do trabalho escravo. Se não me engano, uma vinícola. O fornecedor deles utilizava trabalho escravo, eles não sabiam, e essa vinícola foi multada. Então, ampliando isso daí para a questão cibernética, a gente tem que um ataque ao seu fornecedor. Se o seu fornecedor tiver uma segurança da informação ineficaz, ele pode trazer prejuízos para você. E hoje, mais do que nunca, com a digitalização, isso realmente um vetor de ataque que tem que ser considerado. Então, falando aí do outro ataque em outubro de 2023, foi a questão também de vazamento de dados genéticos. Então, de 6 milhões aí, quase 7 milhões de usuários de testes genéticos dessa empresa, que é uma empresa que faz aquela... Eu acho que eles fazem aquela questão dos testes genéticos para você saber o seu DNA e tal, dos ancestrais, alguma coisa assim. Aí vazou os dados desses testes. Então, isso, por exemplo, é uma questão aí que eu falei que na LGPD a gente tem um tópicozinho sobre isso, sobre esses tipos de dados. Então, assim, se não me engano, biometria, alguns dados aí também são considerados dados pessoais e também estão protegidos pela LGPD no caso do Brasil. Em abril de 2024, uma empresa italiana também teve um ataque de ransomware que fez com que a operação deles de rede de 380 laboratórios ficasse suspensa. Isso daí é um ataque chamado negação de serviço. É quando você não consegue fornecer seu serviço porque você foi atacado. Então, é um tipo de ataque que assim, causa indisponibilidade para o cliente final. Então, pode gerar, por exemplo, que eu falei na questão, além de você de perder uma grana, porque você ficou com o seu serviço parado, você também gera a questão da reputação de marca, porque o cliente vai ficar tipo assim, ele vai chegar lá no laboratório para colher um exame e ele não consegue colher o exame. Então, assim, isso vai causando uma insatisfação do cliente também. Então, pode trazer prejuízo à marca, se não souber ser bem administrado. Em muitos casos, a gente vê empresas que não sabem administrar bem essa questão. Então, eles preferem, muitas vezes, ficar calado e não informar o problema, porque estão resolvendo internamente. Só que, assim, por mais que você esteja resolvendo internamente, dá uma segurança maior se você falar para o seu cliente que tem uma coisa acontecendo, vocês estão sabendo e estão fazendo as investigações. Dá muito mais segurança do que você simplesmente não falar nada. E isso gerou até um impacto para uma dessas empresas aí. Eu não posso falar o nome da empresa, mas eu vi isso acontecendo no Instagram. Uma empresa que dependia muito da infraestrutura da AWS sendo macetada nos comentários das publicações deles, porque estava fora do ar, ninguém sabia, né, na ocasião que era por conta da AWS, né? Era uma coisa, né, que tinha começado ainda a se especular que talvez seria na AWS, no comecinho da manhã. Eles poderiam ter resolvido de outra forma, falando que estavam verificando, mas eles preferiram ficar calados. E aí gerou uma quantidade extensa de comentários no Instagram deles, porque era uma empresa do setor financeiro, né? Então, as pessoas precisavam acessar suas contas e não conseguiam. E aí, para finalizar aqui, um ataque em abril de 2025, esse está mais fresquinho, que foi uma transação de 677 mil euros, que é uma transação fraudulenta. Então, aí foi um ataque financeiro nessa empresa aí de biotecnologia da Áustria. Então, como eles fizeram essa transferência? Através de um acesso não autorizado ao sistema. Então, por isso que a gente precisa ter essa noção que hoje em dia o atacante ele não precisa mais invadir seu sistema. Hoje em dia basta ele ter uma chave de acesso que ele consegue entrar no seu sistema. Então foi o que aconteceu com essa empresa da Áustria. Então eles tiveram acesso de alguma forma a um usuário deles, conseguiram entrar e conseguiram fazer o que eles quiseram no sistema. E isso daí, até, tipo, para você comprar a chave de acesso, dependendo do tipo de acesso, gente, é muito barato, tá? Você vai lá naqueles mercados da Dark Web e tal, cara, baratinho. Por $10 você consegue uma chave de acesso válida. Claro que se você quiser um acesso, sei lá, de um diretor de uma empresa, aí vai aumentando o preço. Mas, assim, se você quiser uma chave de acesso simples, $10 você consegue. E quando a gente fala de biotecnologia, a gente tem que falar também da questão ética
porque a gente, né, quem aqui é pesquisador sabe, né, tem comitê de ética em pesquisa, por conta da questão de a gente estar falando de pessoas, né? Então, assim, quando a gente está fazendo pesquisas que envolvem pessoas, principalmente aí na área de biotecnologia, isso vai acontecer, então a gente precisa passar lá pelo comitê de ética em pesquisa, lá no mestrado, no doutorado. Da mesma forma, a gente precisa ter essa mesma dimensão ética nas empresas. Então, a gente tem que pensar que quando a gente compromete um banco de dados de genético, enfim, de outros tipos aí da biotecnologia, como eu falei, não sou da área, então eu não vou saber falar exemplos muito específicos. A gente tem que ter a garantia ética também disso aí, através de 3 princípios básicos. A rastreabilidade, então saber direitinho qual é a origem e destino dos dados, quando a gente for, por exemplo, mandar algum dado genético para algum lugar e tal, a gente tem que saber certinho qual é a origem, qual é o destino. A responsabilidade, então, garantir o uso ético dessas informações. E a conformidade, então, integrar essa dimensão da proteção às suas rotinas científicas na área de biotecnologia. Então, o pessoal que trabalha com pesquisa e desenvolvimento numa empresa, ter isso como princípio também. E aí a gente entra finalmente na ciberbiossegurança. A ciberbiossegurança é um conceito novo, ele começou principalmente aí em torno de 2018 a ser discutido em pesquisas dos Estados Unidos e da Europa. E esse conceito, ele é uma intersecção entre 3 áreas. A biossegurança, que é a área aí que vocês fazem, provavelmente vocês conhecem melhor, que é a área que envolve os riscos biológicos, né, nos laboratórios, enfim. A cibersegurança, que é o que eu já falei, né? A questão da segurança da informação no contexto da digital. E a governança científica e ética da informação, que aí entra, como eu falei, né? O comitê de ética em pesquisa, né? Então, a gente trazendo aqui para a governança científica e ética da informação. Então, basicamente, a gente tem que ter esses 3 pilares, porque sem isso a gente não vai garantir a integridade, a continuidade e a legitimidade ética dessa informação biológica. E aí, as principais questões que norteiam essa área da ciberbiossegurança quem que vai controlar e auditar os dados biológicos? Então, hoje, a gente faz auditoria, por exemplo, de sistemas de segurança da informação. A pessoa que faz essa auditoria, ela não tem domínio na área de biotecnologia para poder auditar dados biológicos. Da mesma forma, temos também a ISO 9001, que vai estar auditando qualidade. Novamente, os auditores não têm que ter domínio disso. Mas para a gente ter um bom controle, a gente precisa ter auditores capazes de identificar tanto os riscos que envolvem os dados biológicos, quanto essa percepção de que esses dados biológicos eles também envolvem uma dimensão digital de cibersegurança. Então, quem é que vai fazer isso? Qual é o profissional que é apto para fazer isso hoje em dia? São pouquíssimas pessoas que são aptas a fazer isso, porque elas têm dimensão tanto de biotecnologia quanto de cibersegurança. São pouquíssimas. Ainda é uma área muito nova. Como que a gente evita manipulações de informações genéticas? Como que a gente garante que alguém não vai entrar no nosso banco de dados e vai alterar todas as informações que tem lá? Como que a gente garante que as plataformas, os sistemas que sustentam as pesquisas em biotecnologia estão seguras, íntegras e confiáveis? Tem que ser um esforço conjunto entre essas 2 áreas, entre a área de quem trabalha com cibersegurança e quem trabalha com biotecnologia, porque sem isso não vai funcionar. E, principalmente, como que a gente preserva a confiança pública na biotecnologia num mundo cada vez mais automatizado? Isso é o quê? É a questão da reputação de marca e, principalmente, a reputação da pesquisa. Como que a gente garante que as nossas pesquisas tenham confiabilidade? E isso daí é uma coisa que, se não me engano, a ONU já tem procurado falar um pouco mais sobre biossegurança na perspectiva digital, mas ainda é muito incipiente, né? Acho que a ONU ou a OMS já estão fazendo alguns papers nessa área. Aqui são alguns autores que eu consegui mapear que falam desde 2018 sobre ciberbiossegurança. Então, a gente pode ver que tem vários artigos aí publicados principalmente em revistas de biotecnologia. Então, essa Fronteiras em Bioengenharia e Biotecnologia é a principal. E também, né, temos aí algumas outras revistas de biotecnologia. Mas, se a gente for ver, só tem uma
revista que realmente é voltada à segurança, que é essa aqui é o Jornal de Segurança da Europa. Essa daqui a terceira linha aqui. Terceira linha de baixo para cima, digo. Então, assim, você percebe que assim, não está sendo explorado pelo campo de cibersegurança, está sendo explorado somente pelo campo da biotecnologia, o que já é ótimo, tá, gente? Não é ruim. Mas significa que profissionais da minha área, por exemplo, não estão vendo o que vocês estão fazendo na biotecnologia. E a gente precisa desse esforço conjunto, porque a gente precisa entender o problema em conjunto, em colaboração. Né? Então, a gente vê que hoje a maioria das pesquisas está sendo conduzido por profissionais da área de biotecnologia, o que já é um avanço, já é uma boa conceituação teórica, mas agora, na hora de envolver a prática, a gente tem que pensar no pessoal da segurança da informação também, para auxiliar nisso daí, nessa execução aí conjunta. Inclusive, tem mais artigos do que esses, porque quando eu fui fazer a produção foi difícil de pesquisar, porque como cibersegurança é um termo muito novo, por exemplo, tem gente que estava tratando como cibersegurança, cibersegurança. Então, essa galera eu também não mapeei. Então, não sei se tem algum artigo dessa área que seja anterior a 2018. O que eu achei de ciberbiossegurança foi de 2018 para cá. Porque eu não tinha me atentado que poderia ter essa troca aí do início, né, da palavra. E, inclusive, em 2025, a gente teve a primeira pesquisa oficialmente escrita em português. Então, até então, as outras pesquisas foram todas falando o termo em inglês. Então, Cyber Biosecurity. E a partir de 2025, a gente teve a primeira pesquisa, que foi de Santos e Mazeu, falando sobre Cyber Biossegurança, aí contextualizando esse conceito para o português também. Bom, passando adiante aí. Quais são as principais vulnerabilidades em ciberbiossegurança? Vulnerabilidade qual é a forma que eu posso ter de atacar aquele sistema? A grosso modo é isso. Então, assim, por exemplo, esse sistema aqui ele não é protegido por senha. Isso é uma vulnerabilidade. O fato de não ter a proteção por senha daquele sistema. Tá? Então, assim, dentro da ciberbiossegurança, a gente mapeou alguns através dessas pesquisas, que ataques a bancos de dados genômicos, esse é o principal. Então, roubo ou exposição de informações genéticas, tanto do ponto de vista humano, agrícola ou ambiental, né? Então, temos empresas aí de biotecnologia nessas três áreas, né? Então, pode acontecer esse ataque. Manipulação dos sistemas, que é o que a gente já falou também, né? A questão de entrar no sistema, não para roubar, mas sim para alterar os dados, e aí podendo gerar algum empecilho para alguma pesquisa que tem sido desenvolvida, porque você vai trocar os dados daquela pesquisa, você vai tornar aquela pesquisa não mais segura e não mais confiável. Sabotagem digital, né? Então a gente falou a questão, né, daquele malware que era de espionagem industrial, provavelmente. Então isso é uma questão, né? A sabotagem entre as empresas, né? Então, no mercado que a gente tem hoje de pesquisa biotecnológica, pode ter alguma empresa com mais intenções de sabotar a pesquisa de outra empresa. Isso é possível. Biohacking malicioso. Então, utilizar esses dados, né, para fins não éticos ou ilegais. E desinformação científica, que é a falsificação ou manipulação de dados e resultados de uma pesquisa. Isso já existe, tá, gente? Desde que o mundo é mundo, a gente tem possibilidade de desinformação, de alguém utilizar um dado que é mais favorável para vender a sua pesquisa. Só que acontece que agora a gente tem atacantes que podem fazer o uso malicioso desses dados também. Então, não é mais só uma questão ética do pesquisador. Também tem a questão do tipo, um ataque direcionado a fazer uma desinformação se espalhar, né, se propagar. E hoje, né, com a inteligência artificial, isso ainda é mais crítico, né? Porque dá para a gente usar dados reais, dar uma maquiagem neles com a IA e disseminar a desinformação. Esse desenho aqui não é um desenho meu, é da Gisele Kauer, que também é uma profissional na área de governança de cibersegurança, que eu achei bem legal esse desenho. Então, a gente tem um agente de ameaça. O agente de ameaça é o cara que está querendo atacar o seu sistema. Então, esse agente de ameaça, ele vai
explorar uma vulnerabilidade, que é como se fosse uma porta aberta. Então, por exemplo, um sistema sem senha é uma porta aberta para esse atacante. E essa porta aberta pode gerar um incidente. Aí, um incidente aqui é a empresa pegando fogo, é um incidente. Então, assim, aconteceu, né, uma exploração, a pessoa entrou lá, conseguiu manipular dados, conseguiu vazar dados, isso é um incidente de segurança. E esse incidente de segurança, ele pode acontecer, dele gerar danos, inclusive aqui, esse daqui, né, está meio que ilustrando. O 404 seria como se fosse uma negação de serviço. Eu não consigo chegar no serviço daquela empresa. E esse daqui, né, do gráfico, é mostrando que as ações podem cair, a reputação da marca pode cair, né? Então, tem danos tanto de você não conseguir fornecer seus serviços, quanto danos aí da morais aí e éticos da empresa. Esse agente de ameaça, gente, só para deixar claro aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele não necessariamente precisa ser uma pessoa que, dark web, eu quero entrar para invadir algum sistema. Não, ele pode ser simplesmente, como eu falei, espionagem industrial. Então, hoje, uma outra empresa que não é tão ética quanto a sua pode estar treinando uma pessoa para fazer um malware para invadir sua empresa. Hoje tem agentes de ameaça entre governos. Então, assim, a gente tem grupos de hackers que são específicos de governos, né? Então, eles têm intenção de causar um ataque no sistema governamental de outro governo, né? Então, causando aí uma indisponibilidade da parte governamental. Então, da parte também da segurança pública, da parte militar. Então, assim, hoje a gente tem uma dimensão enorme de agentes de ameaça. Até mesmo aqueles que têm uma dimensão ética envolvida, do tipo, eu sou um cyberativista que estou querendo expor algum dado de uma empresa que eu entendo que ela é uma empresa criminosa. Isso aí também é um agente de ameaça. Ele está querendo expor para o bem, para as pessoas saberem como que aquela empresa não é ética. Beleza, mas ele continua sendo um agente de ameaça. Ele continua fazendo uma coisa que é ilegal. E o risco é quanto que você quanto que você tem de probabilidade de estar exposto àquele possível ataque, aquela possível exploração de vulnerabilidade. Então, basicamente, a gente vai estar falando aí gestão de risco, gestão de vulnerabilidade e gestão de incidentes, elas caminham juntas nesse ramo da cibersegurança. Eu prometo que já estou finalizando. Aqui é um modelo que um dos artigos de ciberbiossegurança propôs para a gente identificar potenciais vetores aí de ataque dentro da ciberbiossegurança. Então, eles falam assim que primeiro tem essa parte daqui, essa fase do encode e síntese, que é basicamente ele pegar um código malicioso para pegar uma informação de DNA, por exemplo, e consegue passar para essa segunda etapa, que é de disseminação e sequência. Ou seja, eu consigo sequenciar esse DNA, fazer um arquivo de sequência dele, e aí depois eu consigo ir para a terceira etapa, que é de decodificação e ataque, que é com base nessa informação do sequência de DNA, eu consigo processar isso e atacar o sistema dessa empresa. Esse modelo, ele se assemelha muito a um modelo que a gente tem em cibersegurança, que é esse daqui, que é o Cyber Kill Chain. O Cyber Kill Chain são os três... de onde tirei 3, não sei. São as 7 principais etapas de um cyberataque. Então, primeiro o atacante, ele reconhece que vai estar aqui. O cara codou um código malicioso e pegou aquela informação do DNA. Então, o reconhecimento. Segundo, weaponização, né, que seria como um armamento. É quando ele pega aquela, tipo, beleza, essa informação aqui, como que eu posso usar essa informação para atacar aquele sistema? Que é o que aqui a gente vai ter da questão de a gente fazer a sequência do DNA para conseguir fazer o ataque, né? Deliver, enviar o ataque de forma tipo, direta, né? Então, através de um phishing, através de... desculpa, phishing não. Falei errado, falei em português. Phishing. E através de uma mídia física, através de... Enfim, através de algum lugar ele vai enviar aquele ataque. Então, é onde a gente tem aqui, por exemplo, que ele processou e analisou, e aí ele vai fazer atacar o sistema. Então, a gente tem a exploração e a instalação
que são basicamente essa parte de ataque, tá? Então, aqui está mais destrinchado nesse modelo do que esse daqui. Esse daqui, teoricamente, ele terminaria aqui no 4. Mas no Cyber Chain a gente tem 7 etapas, a diferença é só essa. Então, assim, essas etapas aqui que foram providas aqui por esse artigo aqui, elas estariam nessas 4 primeiras etapas do Cyber Chain. Porque essa de ataque do sistema, ela está desdobrada também nas 5, 6 e 7. Que é basicamente, se eu tiver que instalar algum arquivo malicioso, né, o malware. O 6 é de comandar e controlar, ou seja, eu fico com o meu malware instalado, eu consigo comandar e controlar aquele sistema. E 7 é a ação nos meus objetivos. Então, lembra, o agente de ameaça, ele sempre tem um objetivo. E aí, o objetivo dele, qual pode ser? Vazar dados porque eu sou um hackativista. Eu quero fazer espionagem industrial porque eu trabalho em outra empresa. Sempre tem um objetivo. Aquele ataque não é aleatório, aquele ataque tem um objetivo. Então, a 7ª etapa é que o cara conseguiu agir sobre seus objetivos. Nesse modelo aqui dessa outra fonte de Crawford, tem as principais áreas que são impactadas por um cyberataque dentro da biotecnologia. Então, a gente tem a questão da saúde ocupacional, do avanço científico, a questão da saúde pública também. Saúde ocupacional não, desculpa, seria mais para segurança ocupacional, né? A cibersegurança, né? Segurança da informação e a parte financeira. Então, são as principais áreas que vão ser impactadas aí por um ataque direcionado a uma indústria de biotecnologia. Então, a gente mexe na tua pesquisa, a gente mexe na tua segurança, seja ela ocupacional quanto segurança da informação, a gente mexe com possíveis impactos na saúde pública e tudo isso vai gerar um custo financeiro. O financeiro ele vai estar em quase 80%, 90% dos ataques vai ter um custo financeiro. Por mais que ele não seja facilmente metrificável, ele existe. Então, mesmo que seja um pequeno ataque que gerou assim, só uma indisponibilidade momentânea, ele vai ter um custo aí dessa indisponibilidade. Às vezes é difícil da gente calcular isso, mas existe. Legislações, tá? Eu não vou me desdobrar em todas elas, mas as principais legislações aí que a gente tem hoje são as leis e decreto de biossegurança, a lei e o decreto, né, da LGPD, né, no caso, a lei de LGPD e o decreto que vai falar sobre governança de dados pelo governo. Então, muitas instituições de pesquisa precisam saber desse decreto, que é basicamente a LGPD aplicada a dados governamentais. E também temos as normas técnicas e frameworks. Então, a 27001 é a norma de segurança da informação. E, especificamente sobre a 27701, ela é de proteção de dados. Então, é segurança dos dados. A 31.000, que é de gestão de riscos. A 35.001, que é de biorriscos, né? Então, essa daí já é uma norma utilizada na biossegurança. E falando de frameworks, a gente tem vários frameworks. Frameworks são modelos aí que não são necessariamente normas técnicas, não são ISOs, mas são frameworks que podem ajudar você a como eu faço, né? Como que eu saio do zero na segurança da informação para alguma coisa na minha empresa. Pode pegar um NIST. O NIST é um framework que é muito utilizado no mercado, que basicamente ele vai estar mapeando tudo que você precisa ter numa área de segurança da informação bem estabelecida. Então, NIST, SysControls, tem vários outros modelos que você pode pesquisar e procurar, assim, frameworks em segurança da informação, frameworks em cibersegurança, você vai achar vários modelos. O NIST é o principal. Então, vocês percebem que são fragmentados. Então, a gente tem hoje um desafio regulatório que é de fazer isso tudo conversar. Né? Hoje a gente não tem isso, não temos uma legislação que converse com todos esses temas. Então, a gente precisa pensar em alguma legislação que una isso, porque o negócio já existe modelos em biossegurança, já existe modelos em cibersegurança, já existe a questão da ética em pesquisa. A gente precisa unir isso daí num modelo que fale sobre tudo isso daí agregado. É como se fosse, né, algumas pessoas aqui vão conhecer, né, tem sistemas de gestão integradas que eles juntam a norma 9001, que é de gestão de qualidade, 45001 e 14.001, né? Então, qualidade, segurança ocupacional e parte ambiental. Então, já tem hoje modelos de gestão integrados dessas 3 normas. Por que a gente não cria um modelo de gestão integrada entre biossegurança e cibersegurança? Basicamente é isso, sabe?
usar o que a gente já tem e refinar isso para ser melhor. Então, acho que tem esses de biotecnologia, também não vou me desdobrar nisso, porque eu não sou uma pessoa da área, vou só falar, assim, que a gente tem a questão da IA e da automação, já falei um pouco sobre isso, que ela aumenta a superfície de ataque. Laboratórios conectados à nuvem, também já falei sobre isso, já falei sobre a AWS aqui, e o compartilhamento global de dados. Então, assim, por mais que a gente seja maravilhoso, a gente faz colaborações internacionais, a forma como a gente envia essas informações sensíveis tem que ser regulamentada também, porque pode acontecer um vazamento enquanto a gente está trabalhando em uma pesquisa que é com várias pessoas de vários países. Então, dentro disso, a gente tem alguns caminhos aí e perspectivas. Então, a gente tem que fazer educação e formação. Então, a gente tem que incluir cibersegurança como uma das áreas dentro do currículo de uma pessoa que vai trabalhar com biotecnologia. Seja educação formal, seja uma educação corporativa mesmo. Trazer esses treinamentos são necessários. Governança integrada, como eu falei, está pulverizada as normas e tal, não precisa necessariamente ter uma norma específica sobre isso, desde que estejam integradas. Então, fazer comitês institucionais com galera do P&D lá, pesquisa e desenvolvimento, junto com a galera de segurança da informação. A gente junta para ter um comitê ali uma vez por mês para a gente garantir que a gente está olhando para toda a superfície de ataque. Esse é um exemplo. Infraestrutura. Então, assim, a gente tem que garantir que a nossa continuidade operacional. Não podemos ter a infraestrutura 100% em nuvem, porque se a nuvem cair, a gente está lascado. Então, esse é um exemplo. Infraestrutura resiliente. Então, tem que ter backup, tem que ter continuidade operacional, tem que ter uma auditoria dessa infraestrutura, para que a gente não tenha um problema com aquilo, né, a longo prazo. Políticas públicas unificadas, aí pensando mais na parte governamental, né, seria interessante que os governos investissem realmente em regulamentações voltadas à cyberbiossegurança. Então, fazer, de repente, eu trabalho na área de telecom. Na área de telecom, né, telecomunicações, a gente tem uma norma da Anatel que fala só sobre segurança cibernética aplicada a telecomunicações. De repente, uma agência aí que seja da área de biotecnologia ter uma norma específica sobre cyberbiossegurança seria um ponto. Não é uma lei necessariamente, mas é uma normativa dentro de uma agência regulamentadora e você precisa estar ciente dela, né, e tal, aplicar ela na empresa. Talvez seja uma possível forma da gente se garantir, né, que essas agências regulamentadoras, eu não vou saber dizer se a biotecnologia ela envolve mais do que uma agência, né, então seria um esforço conjunto aí entre agências, mas eu sei que hoje, por exemplo, a agência da Anatel de telecomunicações tem uma regulamentação específica sobre isso, segurança cibernética em telecomunicação. Cultura de segurança, então a gente tem isso como uma cultura mesmo. Vamos implementar uma nova pesquisa? Peraí, a gente está fazendo a proteção de dados dela, a gente está protegendo o sistema dela, vamos implementar um sistema novo. Chegou um sistema aí que agrega melhor os dados de biotecnologia, um banco de dados melhor. A gente tem a segurança desse sistema, então sempre está pensando na segurança. Você não precisa aplicar a segurança, só precisa lembrar dela e pedir para que a área de segurança da informação aplique, né? Então, basicamente, aqui como pessoas da área de biotecnologia, ter isso em mente. Então, para finalizar, se os nossos dados biológicos podem ser atacados digitalmente, a gente está preparado para identificar e conter essas ameaças? Então, é com isso que eu finalizo a minha fala. Desculpa, gente, acho que eu me estendi bastante, não sei se vai dar tempo se alguém tiver alguma dúvida, porque o assunto é bem complexo, então eu tentei trazer o máximo de informações sobre ele. Rebeca, gostaria de te parabenizar por falar sobre um tema tão importante e pertinente, aí trazendo por esse viés de proteção de dados, e sinta-se muito à vontade quando quiser, tá compartilhando seu conhecimento conosco, aí Prodaut, tá? E o evento agradece muito pela sua participação, sinta-se sempre acolhida. Agradecer também aos colegas que tiraram esse tempo aqui também para estar, né, ouvindo conhecimento, trazendo esse feedback entre nós também. E muitíssimo obrigado, tá? Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, porque eu começo a correr às vezes. Eu fico preocupada com o tempo. Imagina, foi maravilhoso. Nos sentimos muito honrados de ouvi-la nessa manhã.
quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rebeca, pode estar entrando em contato, né, Rebeca? Sim, vocês podem me procurar, assim, Rebeca Garcia Cabral no LinkedIn, no Lattes, vocês podem ficar à vontade lá. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira entender melhor sobre, tipo, essa parte de ciberbiossegurança, se eu posso contribuir com alguma coisa. Tem os artigos que eu mostrei disponíveis também no Drive, então eu posso mandar para o pessoal. Perfeito, perfeito. Mais uma vez te agradeço, Rebeca. Agradecer a todos também. Nós do evento agradecemos muito, muito, muito pela sua participação e creio que essa parceria será muito contínua. Agradecer a todos e que todos tenham um excelente início de semana, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, Rebeca.